Olá, eu sou a Thelma, estamos na Semana de Livros, a gente vai encerrar o autor novo do mês e o livro foi A Garota do Lago, do Charlie Donnelly. Então, eu comecei essa leitura lá no dia 10 de abril e falei, vai ser tranquilo, li o quê? Até a página 60 e poucos, mas estamos no final do mês de abril. E ontem à noite eu pensei assim, continuo na página 60 e poucos, e agora? Então ontem eu falei, quer saber, vou desligar tudo, já que tava tudo um saco na TV, falei, vou sentar aqui na cama e vou ler esse livro. E fiz isso. Na verdade, faltaram umas 40 páginas que eu terminei hoje de manhã. Eu achava que eu sabia quem era o assassino. Acordei hoje de manhã e vi que eu estava enganada. Então, olha, tem aí já um ponto interessante. Ele consegue manter o mistério. Então, a gente está falando de um livro que é policial, crime e tem suspense. É o romance de estreia desse autor. É a primeira vez que eu tô lendo. E eu não fui fisgada, como você pode perceber, né? Porque quem começa lá no dia 10 e tá chegando perto do dia 30 e não saiu daquela página de lá, não foi fisgada e foi meu caso. E eu acredito que seja porque ficção é legal quando você acredita nela. Então tem que ter verdade nela, personagens bem construídos, tem que ter um vocabulário adequado. O que acontece aqui é que a tradução tem umas falhas, então tem uns termos aqui que a gente nunca usa em português, então isso faz te lembrar que, tô lendo um livro de ficção, traduzido. Os personagens têm alguns comportamentos frios demais para uma pessoa que sofreu um trauma super forte, foi estuprada. Faz um mês que a tragédia aconteceu, mas ela já tá voltando ao trabalho e ela fala sobre isso como se fosse da boca para fora, sabe? Ela não passou por aquilo. Você percebe isso nas entrelinhas, esse tipo de detalhe. E também um jeitão muito americano de ser. Ele que é americano, é claro, ele reflete o pensamento da sociedade em que ele vive, em que ele está inserido. Então aqui é uma história de advogados, né, de estudantes de direito e advogados. Então essa coisa muito tradicionalista, pai, filho, tem que seguir o mesmo caminho. Filhos de 20 e tantos anos têm medinho de falar pro pai que, estou namorando um pobretão. Coisas do gênero, sabe? Que me parecem um pouco surreais demais para você acreditar. Então, mas falando um pouquinho da história, eu já listei aí os pontos que não permitiram que eu fosse fisgada pela história. Mas ela tem o seu interesse também, ela tem essa fluidez que o autor confere, então é fácil de ler e você fica mega curiosa para saber qual é o final da história. Quem foi o assassino? O assassino da Becca, que é a personagem principal, e que ela, no primeiro capítulo, é assassinada brutalmente. As notícias dizem que ela, estudante de direito, dessa família abastada, tradicionalista, de advogados, ela foi brutalmente assassinada devido a um roubo na casa do lago da família dela, né? Essa cidade bucólica, pequena, onde todo mundo se conhece, né? Fica chocada com esse crime, mas é isso. Então a gente vai ver uma alternância de capítulos. Um capítulo sempre vai ser dedicado à perspectiva da Becca e o capítulo seguinte vai ser dedicado a Kelsey Castle, que é uma jornalista que trabalha numa revista investigativa, que escreve artigos nesse sentido. Ela que já escreveu best-sellers de crime e suspense, ela que tem essa veia investigativa importante, e é ela que foi a pessoa que sofreu esse trauma e que eu acho que tem um comportamento um tanto estranho para esse contexto. Mas tudo bem, o chefe dela a desloca para essa cidadezinha pensando que, como foi uma coisa simples, foi simplesmente um latrocínio seguido de assassinato, que isso ia ser relaxante para ela e ela ia melhorar um pouquinho, passando um mês lá escrevendo esse artigo. Só que a gente sabe de cara, no primeiro capítulo, que é o foco na Becca, que não foi isso, que ela foi estuprada e ela acaba morrendo depois disso, tamanha a violência, ela teve a traqueia, por exemplo, destruída pelo sufocamento, né? Algo extremamente violento. Bom,
No caso da Becca, nos capítulos dedicados a ela, no capítulo 3, a gente vai perceber que a história volta 14 meses no tempo, para o momento que ela está na universidade, no último ano de faculdade de Direito, e os amigos dela. Então a gente vai conhecer o Jack e o Brad e a Gayle, que ela divide apartamento, e a gente vai perceber que ela tem uma característica, a Becca, que é muito comum em pessoas muito bonitas. Ela é insegura. Estranho dizer isso, né? Mas pessoas muito bonitas muitas vezes se sentem inseguras e elas precisam manter inconscientemente um flerte com geralmente os homens, para não sei, se autoafirmar, para se sentir melhor. E a Becca tem isso, não é nada demais, mas o autor a descreve dessa maneira que eu concordo, tem o seu lado verossímil. E ela teve casinhos, então a gente vai conhecer o professor, que ela teve um caso, mas foi para Cornell, não tá mais na faculdade que ela estuda. Tem o ex-namorado de colégio, que ainda dá umas perturbadas nela. E a gente tem o Jack e o Brad. Brad também, claro, apaixonado por ela, porque ela mantém esse joguinho com ele. Mas a gente vai descobrir que quem ela namora há 6 meses ou 1 ano, escondido, é o Jack. E aí a gente vai sempre tendo os capítulos se aproximando, né, desses 14 meses até o dia do assassinato. Nos capítulos que são da Cassie Castle, ela vai em tempo real, digamos, para essa pequena cidadezinha e começa a investigar. É isso que a gente vai ver na história. Eu acho que a tradução tem palavras pouco usuais, como eu comentei, que trazem todo momento que a gente está falando de ficção e não, né, a gente não entra de corpo e alma na história, e esse jeitão americano também atrapalha um bocado. A Kelsey, por exemplo, ela vai precisar ter acesso à autópsia, que foi escondida, a família abafa todo o caso, e por esse tradicionalismo, por esse jeitão americano, porque eles são ricos, sei lá por quê. E ela vai lá no hospital onde ela foi atendida, onde a Becca chegou super mal e acaba falecendo na manhã seguinte, e ela vai atrás de um médico que não tem nada a ver com o processo em si, porque ela descobriu nas pesquisas dela que ele é um cara mais acessível, vai pedir para que ele entre no sistema lá e investigue o que aconteceu com a autópsia, o que aconteceu de fato com a Becca. Ele fala, não, por que eu vou fazer isso? Que é uma pergunta muito justa. Não faz o menor sentido, mas ela joga o charme dela, ela que tem muita experiência, do alto dos 30 anos dela, investigando crimes, que ela consegue arrancar das pessoas, né? O que ela precisa. E ele fala, não vou fazer, mas ela dá essa piscada, vira o cabelo, e ele, tá, eu vou olhar pra você então isso, não me custa nada. Eu vou fazer sim. Eu tô exagerando, mas entendeu? É um pouco dessa questão que você fica, não acho tão possível acreditar nessa história. É isso. Eu acho que é um pouco do aspecto. É divertido, a linguagem é tranquila, assim, é uma leitura que quando você vê, ontem eu li 200 páginas numa sentada. E então não é difícil, mas você se questiona durante a leitura. Então, fica aqui os meus comentários. Eu não vou falar mais nada porque tem um mistério bacana para descobrir. Ele me enganou. Eu acho que é um ponto importante. E, enfim, fica aqui a sugestão para quem gosta do gênero. Eu acho que eu não devo ler outros livros dele, mas não vale a pena. É curioso. É isso. Então a gente se vê no próximo vídeo.